Muito bem, hoje eu vou falar de um tema que andei é, pensando da semana passada para essa e, e andei até postando no meu Face alguma coisa a respeito, que é o grau de arrogância que a esquerda petista e de simpatizantes dessa esquerda petista vem fazendo, que é tentar confundir absurdamente a cabeça das pessoas, e agora em relação ao cristianismo. Tem um texto que eu li há algum tempo atrás, que vai falando de Jesus Cristo como se ele fosse um cara afiliado ao PSOL ou ao PT, ou um partido da esquerda brasileira. E E é ridículo, porque ele compara, ele na verdade está falando de Barrabás. Ele fala, o texto é completamente dentro do que representa a figura de Barrabás. É um guerrilheiro, é um cara comprometido com uma causa de um grupo social específico, é, e que aceitava pegar em armas para fazer uma revolução. Jesus nunca pregou isso. Em momento algum, Jesus teve uma fala de engajamento político absurdamente é, é, nesse sentido. Você poderia imaginar alguma coisa errada. Jesus prega exatamente o oposto do que esses caras pregam, o que se prega, né, na política é o poder, é a tomada do poder, é o esquema de poder. Jesus rompeu completamente com isso. A palavra de Jesus é totalmente voltada porque é o antídoto, é o contrário, é o contraditório do poder, que é o amor. Simples assim. Jesus prega a graça, prega o amor. A graça que é o seguinte, você não precisa de ter nada em troca para fazer determinada coisa, você faz de graça. Não tem uma situação de pagamento por aquilo que foi feito. Então ele rompe completamente com essa lógica de poder econômico, por um lado, e rompe também com o poder que se estabelece pelo Estado. Ele rompe completamente essa ideia de Estado, de fazer a César o que é de César. Ele não tem, ela quer mostrar claramente que ele não tem nenhum vínculo com estruturas de poder, principalmente em poderes autoritários, poderes totalitários, que são os que se constituíram ao longo da história em relação ao socialismo no mundo, seja ele de direita ou de esquerda, né? Porque fascismo é socialismo também. Fascismo é socialismo de direita, é ultranacionalismo. A diferença grande e conceitual é que ele é nacionalista, ele é hipernacionalista, ele é ultranacionalista, enquanto que o socialismo que se prega dentro de uma lógica marxista é internacionalista, embora, na prática, nenhuma das implantações desse socialismo se deu dessa forma. Todos eles se consolidaram de uma forma extremamente nacionalista. Foi assim na Rússia, é assim em Cuba, é assim na China e é assim na Coreia do Norte. Isso é para fazer uma distinção para os meus amigos socialistas que têm a ideologia socialista como uma situação pura, baseada em princípios de igualdade e de justiça social, que eu não estou falando disso. Eu estou falando das realidades de implantações socialistas de poderes no mundo. E é exatamente esse tipo de gente que vai entrar é, 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 com esses argumentos absurdos de desenhar, de reconstruir, fazer uma reengenharia de Jesus, estabelecendo que ele é um cara partidário da esquerda. Só faltou dizer que ele não tinha um dedo, ele tem só 9 dedos. Jesus era assim naquela época. Então o que está acontecendo é que gente que até é ateísta, não acredita em Deus, não acredita em religião nenhuma, até porque o marxismo não aceita religião, agora deu uma de intérprete de quem é Jesus. Francamente, meu amigo.
engana trouxa. A mim não, e espero que as pessoas que têm o coração pelo Evangelho, as pessoas que têm o coração através do que representa Jesus de verdade, em verdade, tu não engana não, velho. Isso é palavras, aquilo que eu já falei até no meu Face, para quem me acompanha, que é a meia-verdade. Ela, quando é dita com uma mistura de outras coisas, ela parece que ela vai se tornando uma mentira, porque você vai conduzindo dentro de uma perspectiva que parece que é, mas não é, e que soa como se fosse. E as pessoas que estão engajadas num processo de defesa dessa corja que está aí, acaba caindo. Até muita gente que diz que é cristã e cai nessa história. Então não faz sentido, não procede. E eu gostaria de fazer vocês pensarem bem se está certo você apoiar um texto que trata Jesus de uma forma extremamente partidária. Jesus nunca foi partidário. Jesus foi universalista. Jesus pregou o Evangelho para todos. Não foi para o pessoal da esquerda e nem muito menos da direita. Jesus pregou para aqueles que queriam o seguir pela graça, sem cobrar absolutamente nada. Então, quer fazer uma crítica à visão capitalista que está dentro da igreja? Beleza, tem que fazer mesmo, porque isso é um equívoco. Quer falar sobre intolerância religiosa que tem dentro da igreja, mas dentro das igrejas pentecostais, em específico, essas neopentecostais mais moderninhas, porque eu tenho quase 30 anos, ou talvez até mais do que isso, que eu já não sei, de igreja, de evangelho. Eu sou presbiteriano, de tradição presbiteriana, e eu nunca vi intolerância dentro da igreja. Eu já vi preconceito, já vi gente preconceituosa, claro, gente com medo, gente meio assustada com aquilo que eles se entende como macumba e tal, o cara é macumbeiro e tal, porque tem um estereótipo negativo, sim, isso existe. Agora, intolerância de querer que o cara morra, quer tacar pedra, isso não existe. Agora, eu queria até fazer uma reflexão sobre esse tipo de assunto que está aí rolando nas redes sociais. Faça uma reflexão, você vai, e até o próprio Boechat, né, na sua infeliz colocação, que eu gosto muito dele, mas ele foi infeliz na sua colocação, vai pagar caro por isso. Quando ele faz ele até faz um adendo dizendo que é comum isso nas pentecostais, só que ele não conhece profundamente a igreja. Então, eu quero dizer até para acertar um pouquinho essa fala dele, são igrejas neopentecostais, são igrejas mais novinhas e que têm uma relação muito grande com ex-umbandistas, ex-candomblecistas. Essas igrejas neopentecostais estão lotadas de gente que migraram das religiões afrodescendentes e foram para o cristianismo por essa via. E eu seria capaz de até apostar que por trás dessa grande intolerância tem gente que está apedrejando e quebrando os altares do seu passado. Estão rompendo consigo mesmo, de uma forma absurda. Eu tenho assim como exemplo até a trajetória da própria Universal, cuja família que fundou ela, a família do Bispo Macedo, eram oriundos da Umbanda. Então, no começo desse tipo de igreja, era muito comum que esses caras saíssem à rua em busca de templos de Umbanda, de Candomblé, para quebrar tudo, e depois iam em cemitérios e saíam dando porrada nos caras que estavam lá fazendo trabalhos rituais, de fundamentos lá das suas crenças. Mas eram oriundos de lá, quer dizer, o cara que estava negando o seu passado. É o famoso teu passado te condena dentro de uma realidade. Então ele quer mostrar que aquele passado ele rompe com ele. É um pouco essa coisa da homofobia, que às vezes o cara guarda em si algum traço que ele mesmo suspeita de que ele não tem muita firmeza da sua opção sexual e de repente ele começa a hostilizar aquilo que ele repreende em si próprio, repreende em si mesmo. Então, eu queria chamar essa reflexão para vocês que são cristãos e que estão aí se sentindo acuados. Não sejam acuados não, meus amigos.
O Evangelho é um orgulho para todos nós que amamos a figura do que representa Jesus em nossas vidas. É uma cultura, a nossa cultura é uma cultura de paz, é uma cultura de conciliação entre pai e filho. Uma pessoa convertida ao Evangelho é uma pessoa conciliada com sua antagonia, porque o que separa a gente de nós mesmos é a nossa desobediência às nossas essências paternas e maternas. A gente, quando é criança, a gente é muito pai da gente, a mãe da gente. Em determinado momento da nossa vida, a gente tenta romper porque a gente quer ser a gente, nós queremos ser nós mesmos. E isso cria, às vezes, uma ruptura. O Evangelho está comprometido com esse religare de pais e filhos. É assim que foi a promessa da vinda do Messias. Em Malaquias se fala disso, da conciliação. Quer dizer, primeiro viria Elias para conciliar pai e filho, para que depois o Messias se manifestasse. E isso se consolida lá na figura do batismo de Jesus por João Batista, que é até polemicamente tratado como a reencarnação de João Batista, de Elias, né? Que João Batista seria uma reencarnação de Elias. Isso é um assunto para uma outra postagem, mas o que eu queria que vocês percebessem é que essas pessoas que estão tratando de religião e que não sabem absolutamente nada, não tem fundamento teológico absolutamente nada, elas estão fazendo de forma a manipular você a entender que se você é cristão de verdade, você tem que ser de esquerda. Isso não é verdade. Não caiam nesse engodo, nessa esparrela. Isso é papo de gente que nem respeita sequer o cristianismo. Desprezam, tripudiam, cagam e andam pra gente. Cagam e andam para quem acredita em Deus, não estão nem aí para isso. São pessoas que estão manipulando, tentando levar as pessoas a acreditarem que Jesus é do PSOL, do PT, PSTU, ou qualquer partido de extrema esquerda, que era um revolucionário. Quem era assim era Barrabás. E o povo foi nessa, quer dizer, o Caifás levou o povo a desprezar a figura de Jesus para poder escolher Barrabás. Execraram Jesus para que Barrabás fosse solto na Páscoa judaica, que era um presente lá que o Império Romano dava aos judeus. Então foi uma jogada política, uma manipulação de política, que parece que querem fazer isso de novo agora, aí, em pleno século XXI. Quando eles trabalham aí, estão tratando de mexer com essa estrutura de uma forma leviana, sem o mínimo respeito. Está mexendo com uma questão sagrada. E aí eu entro na palavra sagrada, não nessa palhaçada de não poder se falar. Pode falar. Agora tenha respeito, tenha respeito que você incide numa questão de crença e de fidelidade, de fé, de mensagem de respeito, e isso machuca. É como chutar santa, né, cara? É feio pra caramba. Isso aliás, a Universal mudou muito a partir daquela chutada lá do cara que fez na Nossa Senhora e tal, do símbolo da Igreja Católica, um dos símbolos da Igreja Católica, um dos maiores, depois de Jesus, certamente Maria é uma das mais idolatradas. Então isso está errado. E agora estão fazendo de forma debochada, jocosa, como se todo cristão fosse idiota e que nem conhece o Jesus que existe na Bíblia. E eles é que entendem, eles é que descobriram quem é Jesus e estão querendo contar pra gente quem é Jesus. Então está por fora do viver. Eu acho muito divertido ele como ator, humorista, mas como político ele é um equivocado, e como cristão ele é leviano. Ele não é legal, não. Ele está prestando um serviço à política e não ao Evangelho, ao dizer o que ele está dizendo. Por fim, eu queria dizer o seguinte: o que está acontecendo é que o PT pegou esse mote, né, e a esquerda anacrônica, essa esquerda que ainda quer trazer de volta o mundo bipolar,
do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, né? Quer reerguer o muro de Berlim, quer reerguer a cortina de ferro. Esse tipo de gente seguindo lá os preceitos da escola de Frankfurt, seguindo lá o preceito, essa ideia de reengenharia social, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Gramsci, esses teóricos que são muito importantes, que são caras que interpretaram muito a sociedade, mas eles usam essas ferramentas para fazerem uma reengenharia social a partir, por exemplo, da desconstrução da igreja, da desconstrução da religião cristã. Que até o fizessem, desde que respeitassem os valores da fé e do cristianismo, que a igreja é uma coisa e o cristianismo é outra. Mas o que se está fazendo é uma teificação do Estado. Os caras querem substituir a fé em Deus pela fé no Estado. Querem substituir a onipresença, a onisciência de Deus em nossas vidas, a providência divina em nossas vidas, para a onisciência, a onipresença do Estado em nossas vidas, né, e a intervenção estatal em nossas vidas. É isso que eles estão tentando nos convencer. Então fique atento, não caia nessa esparrela, seja firme. Se você de fato entende do que representa o Evangelho, não fique também tentando defender a instituição, entrando nesse papo de querer fazer guerrinha religiosa, que isso é uma idiotice, defender a instituição religiosa, mas defenda a graça, defenda o amor, defenda a beleza que representa Jesus em nossas vidas. Não aceite que transforme, que reduzam o que o Evangelho nos foi ofertado, nos ofereceu, para transformar e reduzi-lo a meramente um ativismo social, um ativismo político de esquerda. Essa é a minha mensagem. Hoje eu extrapolei completamente o tempo que eu venho fazendo, mas fica aí, é uma reflexão. Tinha de ser longo, não dá para falar em poucas palavras o que eu quero dizer. Acho até que eu não disse metade do que eu gostaria de dizer, mas se tiver um feedback, de repente a gente pode até falar mais sobre isso. Posso falar de ecumenismo, posso falar de diálogo religioso, numa boa. Tem um monte de referência interessante, inclusive na minha família. Tá? Fiquem com Deus. Aí eu vou aproveitar e desejar a vocês a paz do Senhor. A paz e o bem. Fiquem na paz e no bem.